boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei exatamente o horário que você está assistindo esse vídeo nosso, ah, mas quero inicialmente dizer para quem é essa mensagem contida nele, né? Ela é contida desde aqui onde eu estou, que é o sertão do Pajeú, a terra da poesia, e vai lá para você que é escritor ou escritora, que quer ser escritor ou escritora, mas também para você que é professor ou professora e quer gerar impacto na sala de aula. Essa live é sobre literatura e sobre como nós podemos superar esse que é um obstáculo para a absoluta maioria, se não para todas as pessoas que se propõem ao caminho da literatura, né? Que é a questão de lidar com as próprias ideias e trazê-las para o papel ou para o Word, seja lá onde você escreva com mais atualmente ou se pretenda no início de sua escrita, né? Então, é para esses grupos de pessoas e também para os amantes da cultura, né? Da literatura que universalmente estão presentes e para todo esse pessoal, tá bom? Eu sou Tainara Queiroz, se você ainda não me conhece, sou poetisa, né, escritora, cordelista, sou nascida, criada e residente no sertão do Pajeú, como eu falei, e aqui a nossa terra é conhecida como a terra da poesia, no estado de Pernambuco. Então é para compartilhar isso que vem de ter nascido e me criado nessa terra, com contato habitual com a poesia, com a literatura, enfim, e também com o método que a gente desenvolveu, né, nossa equipe desenvolveu de escrita, tanto no que diz respeito à literatura mais popular, digamos assim, né, do cordel, enfim, da glosa, como também o que é mais conhecido como literatura canônica, né, que é o soneto, e mais para essa vertente mais canônica. Então, é por aí. Eu vou só tomar um golinho de água e a gente já vai pro que interessa. Tá muito quente, o sertão já é quente e agora a gente tá, parece que num momento de hipertermia, né? Acho que tem a ver com essa coisa dessas queimadas que estão acontecendo aí no país. Então, gente, tem uma coisa que escritores sabem, escritoras sabem, mas aspirantes a escritoras não sabem. E antes de dizer o que é essa coisa, eu queria dizer que eu sou membro de um clube de literatura, que é o Clube do Cordel, e esse clube ele ajuda a formar novos escritores e escritoras também junto com a gente e distribuir também, aumentar esse consumo da literatura popular dita, né, que é o cordel, enfim, trazer para dentro das suas casas, das nossas casas. Então é um trabalho muito bacana e eu recomendo que vocês sigam aqui no Instagram, é o @clube.do.cordel e no YouTube é o Clube do Cordel. Recomendo bastante que vocês sigam esse pessoal aí e se interem do que vem acontecendo, sigam as lives, enfim. Bom, então, o que um escritor sabe, que um aspirante a escritor não sabe, é que o difícil não é escrever, mas sentar para escrever. A gente já tratou em outras lives sobre essa questão do sentar para escrever, mas quero dizer que o que nos impede de sentar para escrever é uma coisa que eu chamo de efeito sombra. E vamos tratar isso por partes. A gente tratou, como eu falei em outras lives, sobre a necessidade de não sentar para escrever. Né? Foi o primeiro passo para escrever. Se você não viu esse vídeo, não acompanhou, vai lá no YouTube. A gente, não sei se você vai me acompanhar no YouTube posteriormente, mas vai lá no YouTube, Tainara Queiroz, e a gente está sempre fazendo conteúdos relacionados a essa questão, né, da literatura, da cultura, então trazendo dicas para que você possa se tornar escritor e escritora, trazendo dicas para que você possa se tornar um professor, uma professora de impacto na sala de aula. Então acompanhe lá no nosso canal para que você possa passar por essa jornada, né, de transformação no sentido de se tornar escritor ou escritora. Bom, então eu fui bastante enfática nesse sentido de
de que você não sente para escrever e que esse era o primeiro passo na jornada para se tornar um escritor ou uma escritora. Por quê? Porque primeiro era preciso que você se internalizasse, na verdade, na sua vida a literatura, a escritura, o que é chamado de escritura integral. A vida faz parte da sua vida o ato de escrever. Então, o primeiro passo é isso, porque se a poética é uma abertura de olhar, e é importante não esquecer disso, que a poética é de fato uma abertura de olhar, é preciso que você se lance primeiro a tarefa de aceitar a originalidade do seu olhar. Então, a partir do momento que você vê o mundo de uma forma original, que você traz a literatura para dentro da sua vida, e você internaliza que uma coisa é a outra também, né? Então, aí você está pronta para o segundo passo, que é o que a gente está discutindo, vai discutir aqui agora. Que é, primeiro você levantava para escrever, vivia para escrever. Então, depois que isso já se torna uma realidade na sua vida, aí a gente precisa realmente sentar para escrever. E aí, é por isso que a gente diz que o escritor sabe e o aspirante a escritor não sabe, porque existe uma grande resistência na hora de sentar para escrever. Tem muitos aspirantes a escritor que nunca se realizam enquanto escritores porque não sentam-se para escrever com constância, e quando sentam-se acontece de sentar-se e levantar e a folha está em branco. E aí, em grande parte, pelo fato de não ter passado pelo primeiro passo, que é esse que está lá no canal do YouTube, no Tainara Queiroz. Então, se você não viu, é muito importante que você veja esse vídeo, tá certo? Para poder acompanhar a jornada. Isso aqui é uma jornada, tá? 2 passos por semana, aqui a gente vai dar um passo, esse foi o outro passo. No domingo a gente tem um outro passo, então é importante que você siga essa série de vídeos. Bom, então, esse efeito sombra, que é o que impede a gente de sentar para escrever. Como é que funciona isso? Então, tudo, galera, tem luz e sombra. Tudo tem luz e sombra. E a sombra ela não é uma coisa necessariamente ruim, não. Tá? A sombra ela tem o seu lugar. E a gente vai, talvez, falar mais pra frente desse lugar da sombra dentro da nossa vida, dentro da nossa personalidade. Mas a sombra não é ruim, exceto quando impede que o nosso gênio fique visível à luz. Por quê? Porque o nosso gênio, ele é o centro de tudo que é verdade na gente. Ou seja, de tudo que a gente pode realmente se tornar. Então, tem aí uma galera da astrologia que saca bem isso, mas isso está presente em vários ramos da espiritualidade, da filosofia, enfim, de que nós somos metade sombra, metade luz. E qual é a importância disso aqui, para você que quer ser escritor ou escritora, ou para você que quer apostar no caminho da literatura? É o seguinte, é importante isso porque isso quer dizer que com a mesma força que a luz em você vai te puxar, a sombra também vai te puxar igualmente. Então, e é essa luta que decide o que é a sua vida. Então, e é por isso que a gente está aqui para te ajudar nessa decisão. Porque se a literatura é um chamado para você, de fato, e eu acho que se você acompanha esse tipo de live que a gente está fazendo, esse tipo de jornada que a gente está desenvolvendo, é porque a literatura é um chamado para você. Então tem pessoas que acompanham as lives da gente que são escritoras já, ou que querem se tornar escritoras. Tem pessoas que são acadêmicas mesmo, fazem faculdade de letras, ou na área de humanas, ou na área de ciências sociais aplicadas. Tem até gente das exatas que acompanha a gente, mas enfim, são pessoas que no fim das contas desenvolvem de alguma forma um olhar poético sobre as coisas, e mesmo na hora de escrever uma tese, uma dissertação, olham para aquilo ali com um olhar que não é somente o olhar científico de eu preciso chegar no meu objeto de pesquisa e entender isso, não. Está preocupado minimamente com as palavras e com o impacto que as palavras causam. Na hora da gente se comunicar, se preocupa com o impacto que aquilo causa. Então, isso já é poética, isso já é literatura. E a gente, ao mesmo tempo que se percebe nessa coisa de estar sendo chamada a literatura, a gente também percebe que existem obstáculos nesse caminho. E esse obstáculo de hoje, esse efeito sombra, né, que a gente está chamando de efeito sombra, é algo que ou a gente cuida disso, ou a gente não vai passar nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro passo no caminho da literatura.
Então veja, se você escolhe seguir pelo caminho da literatura, você precisa saber que você vai lutar, você vai passar por lutas e você vai lutar com várias coisas. Não é com uma só, mas a primeira é o efeito sombra, que é justamente você ficar, a sombra dentro de você ganhar da luz dentro de você, dessa força com que a luz te puxa, porque a sua personalidade acaba não se realizando e você vai ganhar, na verdade, vários momentos de uma vida não vivida. Você vai sentar de noite, deitar de noite e vai pensar, poxa, eu não me tornei aquilo que eu queria me tornar, né? Então, eu tenho uma proposta, né? A gente desenvolveu uma proposta para que a gente possa começar a vencer essa luta com esse efeito que faz a gente não sentar para escrever. E qual é a proposta? É iniciar o seu caminho da literatura com uma técnica, né? Porque, veja só, nós temos dois obstáculos iniciais que vocês vão enfrentar. O primeiro é ser puxado pelo inconsciente coletivo e não desenvolver a abertura de olhar necessária para que a originalidade possa surgir no seu olhar e daí você trazer isso para a sua escrita. Se você não conseguir passar desse primeiro passo, já nada se constrói, porque você vai escrever apenas mais do mesmo, você vai trazer apenas aquilo que já é inconsciente coletivo. E o segundo obstáculo é você sentar e já querer fazer literatura. Porque muitas vezes a gente sente e diz, poxa, eu já quero fazer algo que eu mesmo considero literatura, que eu mesma considero literatura. Eu não quero só fazer um mero desabafo aqui para essa folha de papel ou para essa página do Word. E aí eu queria fazer uma reflexão que eu acho muito válida com relação a isso, que é o seguinte. Vários diários que são basicamente desabafos, basicamente registros da nossa vida. Esses vários diários são considerados alta literatura, como se pode dizer, né? Por exemplo, tem um livro na minha vida que foi absolutamente importante, chamado A Dor, de uma autora que eu acho que diz assim, que é a Marguerite Duras, né? A nacionalidade dela é francesa, acho que é assim que se diz. E, bom, então, são desabafos e tem uma história desse livro que eu citei, que é o seguinte, isso foram apenas notas que ela fez durante um período da vida dela que foi bastante denso, muitos acontecimentos pesados, tristes inclusive, e ela foi escrevendo notas ali, tomando nota dos dias, das sensações que ela tinha, das perdas que ela estava experimentando, da sensação de ansiedade. Nesse livro ela escreveu sobre, era uma situação de guerra, né, o marido dela estava num campo de concentração. Depois que ele volta, já não é mais a mesma coisa, e essa coisa de não saber se ele estava vivo, se ele estava morto. Então a história do livro é muito assim, é um suspense o tempo inteiro, mas é um suspense real mesmo, né? Porque ela estava vivendo e ela nem escreveu com intenção de publicar. Tanto que era um diário, eram notas soltas, e ela deixou lá dentro da gaveta, e em seguida, depois de muito tempo, essas notas foram achadas, ela estava viva e tudo, enfim, e tomou fisionomia de livro, e ela ficou surpresa, porque ela nem lembrava que tinha escrito sobre aquilo, e acabou que se tornou um livro, e esse livro, enfim, ganhou renome internacional, tanto que eu sou brasileira, não tenho nem certeza como é que se diz o nome da autora, mas foi um livro que marcou a minha vida. Então, ela não tinha noção de que aquilo era literatura, e olha que ela era uma autora já consagrada nessa época, mas ela não tinha noção de que aquilo era literatura, e é importante que a gente saiba que nós somos os principais críticos de nós mesmos, né? As principais críticas de nós mesmos. Então, dificilmente agora você que está no início dessa jornada vai aceitar que você está fazendo literatura. E é por isso que eu vou daqui a pouco falar da importância de ter um produto daquilo que você faz. Porque quando a gente tem um produto daquilo que a gente faz, a gente mostra para as pessoas veem e aquilo já vem um retorno. Poxa, você é um escritor, você é uma escritora. A gente não fica refém dessa forma cruel que a gente tem de se cobrar, de ser perfeito, de começar perfeito, de ser uma obra-prima de início, de considerar a literatura de início, porque a gente não considera inicialmente literatura. Então, feita essa ressalva, que eu acho super importante, não se cobrar tanto, né? Não se cobrar que você já acha aquilo literatura, de que você já imagine aquilo na prateleira de uma livraria ou de uma biblioteca. Calma. Escrever notas, escrever ideias, falar sobre o seu dia, falar sobre impressões da sua vida, comentar sobre acontecimentos, sabe? Tem coisas que a gente escreve. Eu mesmo faço faculdade e tem coisas que eu escrevo às vezes sobre uma resenha de um livro, de um filme, enfim,
que às vezes não tudo, às vezes não todo o texto, mas tem partes ali que eu digo, poxa, isso aqui ficou bom, sabe? Eu gostei disso que está escrito aqui. E eu leio textos o tempo inteiro de colegas meus, de colegas, e a gente sabe que, no fundo, tudo que a gente produz, mesmo que não tenha sido feito para a literatura, que a gente não acha que vai publicar aquilo em lugar nenhum, mas tem coisas que a gente olha e diz, poxa, isso aqui vale a pena, isso aqui é uma coisa que realmente saiu de dentro de mim, eu queria muito expressar isso, expressei, ou, cara, isso aqui ficou bom, essa frase ficou bonita. Então tem coisas que acontecem assim que já são acontecimentos poéticos e a gente quer marcar aquilo de forma poética mesmo, mas a gente deixa guardado na gaveta. Tem coisas que acontecem que a gente precisa colocar para fora simplesmente e aí coloca numa nota ali, não conversa com ninguém, mas colocou na nota e deixa guardado na gaveta. Então, ou você já escreveu isso ou você tem isso guardado e a qualquer momento você pode colocar no papel. Então, bom, guarda essa informação que eu vou pedir uma coisa de vocês. Eu tô dando uma coisa pra vocês e vou pedir uma coisa de vocês daqui a pouquinho. Então, gente, qual é a proposta? Veja, antes da gente vencer uma guerra, a gente precisa ganhar a primeira batalha. Ninguém vence a guerra de cara, né? E eu falei pra vocês que o caminho da literatura é uma luta. Você vai lutar com vários obstáculos, e a gente já citou 2 aqui. Né? O primeiro passo para escrever já é uma luta contra um obstáculo, e o primeiro passo para escrever tá lá no canal do YouTube, né? Que eu já... Vão lá no canal, inclusive peço que vocês se inscrevam no canal, né? Divulguem o canal. É importante para que a gente possa se estimular a aprender mais sobre o assunto, a produzir mais conteúdo para vocês, enfim. E o segundo passo para escrever é esse que a gente está tratando aqui, que é lutar contra o efeito sombra, né? Que puxa a personalidade da gente para a sombra em vez de para a luz. A sombra não tem problema, todo mundo tem sombra e luz, mas o que não pode ser é que a decisão de para onde a gente vai na nossa vida seja tomada mais pela sombra do que pela luz. A gente tem que ter o nosso gênio, a luz, né? O engenho da nossa alma, o centro da nossa alma tem que ficar à luz para que a gente possa perceber e se guiar. Então, para ganhar a primeira batalha nessa luta, né, dos 2 contrários dentro da gente, mas que encaminhe vocês que estão na live até agora, e provavelmente quem está na live até agora sente o chamado da literatura de alguma forma. Então, para ganhar essa primeira batalha, a gente propõe o caminho da literatura de cordel. E por que da literatura de cordel? Porque o cordel ele oferece 4 ferramentas nessa luta que são muito úteis. A primeira delas é a rapidez. É diferente você escrever um romance e você escrever um cordel. O tempo que você vai passar para escrever um romance é infinitamente maior do que o tempo que você vai passar para escrever um cordel, que, como todo mundo sabe, é um folheto que vai aí de 15 estrofes a 32 estrofes, normalmente, né, tradicionalmente. E a força com que a sombra puxa a personalidade da gente é exatamente a rapidez com que ela se opõe a essa velocidade da luz que puxa a gente também. É a mesma força, é a mesma rapidez. Então, é instantâneo. Se você é puxado para o caminho da literatura, vai ter uma coisa que vai lhe deixar com preguiça de sentar para escrever, ou vai criar inúmeros motivos para que você não sente para escrever. Então, a rapidez para ganhar essa primeira batalha é uma ferramenta muito importante nessa luta no caminho da literatura. Então, por isso, o cordel já oferece uma ferramenta grande aí nesse sentido. Além da ferramenta da rapidez no fazer e também na impressão, né? Você vai ter um produto já. Você vai ganhar autoridade também, porque à medida que você constrói alguma coisa, é diferente de alguém que já publicou alguma coisa de alguém que não publicou alguma coisa. Então, eu só posso falar daquilo que eu sei, daquilo que eu já produzi. Então, eu vou começar a poder falar de coisas, da construção de coisas dentro da literatura, que antes de produzir alguma coisa, eu não podia. Então, essa autoridade de ser um escritor que já lançou algo, aí isso faz uma diferença quando você vai se colocar enquanto escritor ou escritora. Então, você vai ganhar autoridade, né? E essa autoridade é muito importante dentro até para você se entender como escritor ou escritora. Você vai ganhar técnica também, porque, veja, dentro do cordel você vai ter rima, que você vai precisar aprender sistema de rimas, sistema de métricas, você vai precisar aprender essa questão do desenvolvimento da narrativa literária, né? Tudo isso dentro de um espaço pequeno, que é o folheto do cordel. Então você vai aprender toda a técnica sem precisar que seja muito elástico esse esforço. Você vai fazer um esforço concentrado, mas um esforço concentrado numa obra que não exige que isso
dure, se estenda por tanto tempo. Inclusive, a gente tem um curso online de formação de cordelistas que tem 40 horas de formação, né? A gente chama ele de C40. Você aprende a escrever um cordel em 40 dias, mas na verdade pode ser em 40 horas. Se você fizer 1 hora por dia, ou seja, 40 horas, você consegue fazer o seu primeiro cordel. Então veja que é um tempo que todo mundo tem, pelo menos 1 hora por dia. Então em 40 dias, né, em menos de 2 meses, você consegue já ser um autor, uma autora com um produto. E produto é justamente a quarta coisa. Você tem rapidez, você aprende técnica, você ganha autoridade e você tem um produto, que é o seu cordel. Né? Com o produto, você muda muita coisa. Eu, por exemplo, eu sempre tive a vontade de plantar em casa, né? E nunca tinha feito isso. E aí na quarentena agora comecei a plantar. Então, às vezes eu venho, acordo de manhã, às vezes não, todo dia, né? Eu acordo de manhã, vou lá fora pegar minha toalha, que fica secando durante a noite lá no muro, e olho para o muro e estão lá minhas plantas. Então aquilo faz com que eu precise pegar a água e aguá-las, porque eu particularmente moro sozinha, se não fizer essa atividade elas vão morrer mesmo. Então, eu que não plantava antes, mas pretendia ser alguém que planta, agora sou alguém que planto. Por quê? Porque aquela coisa que está ali, que é o produto do meu esforço, ela me chama para a atitude de plantar. Então, antes eu procrastinei muito porque não tinha nada que me chamasse para isso. Eu não sei minha própria vontade, eu não sei minha própria pretensão de ser aquilo. Agora eu sou isso e todos os dias eu lembro que sou isso. Isso me estimula a ser no próximo dia, porque todos os dias tem lá uma planta me chamando, um produto daquilo que eu fiz. Então, quando você faz o seu primeiro cordel, o seu primeiro produto literário, aquilo lhe chama a defender sua condição de escritor, de escritora, sua condição de cordelista, defender sua obra, né? Seu legado literário. Então você ganha essas 4 coisas com o cordel. De forma que eu acho muito justo esse chamado... se você já sente o chamado da literatura, então, e você sente que esses obstáculos que a gente está falando aqui são reais na sua vida, é difícil mesmo sentar para escrever, é difícil apostar nas próprias ideias, né? É difícil olhar para o mundo e sentir que você está olhando de uma forma que vale a pena trazer para o papel. Então, se isso é real na sua vida, eu proponho que você, então, urgentemente ganhe uma primeira batalha contra essa resistência à literatura, porque essa resistência sempre vai existir enquanto existir o chamado. É a coisa da sombra e da luz. Existe o chamado para a literatura, existe a resistência contra esse chamado. Então, isso sempre vai existir. E se você não fizer, não tomar uma atitude com relação a isso, de realmente se encaminhar no caminho, se encaminhar no sentido da literatura, você vai sempre deixar que a sombra vença o chamado, né? No caso, a sombra, a resistência ao chamado da literatura. Então, se você sente esse chamado todos os dias, mesmo que inconscientemente, quando você escuta sobre literatura, se você está aqui nesse momento até agora, com certeza você sente isso e você se sente também resistente a colocar isso para fora de você. Então, o chamado que a gente está fazendo aqui é reforçar o chamado à literatura. Você pode sim ser um escritor, você pode sim ser uma escritora, ou um professor, uma professora de impacto que utilize a literatura dentro da sala de aula. Inúmeros são os exemplos de que isso dá certo, especialmente a literatura de cordel, que é bastante utilizada, precisa ser mais, mas é muito utilizada e dá muito certo em várias escolas do país. E João Pessoa, por exemplo, teve uma escola recentemente, eu sempre falo desse caso, que ficou em primeiro lugar na escola municipal e ficou em primeiro lugar no IDEB, mesmo à frente de escolas como estaduais, como particulares, que tem mais recursos, né? Mas essa escola municipal pequenininha, com pouco recurso, utilizou a literatura de cordel na sala de aula e aprofundou o conhecimento dos estudantes com relação às disciplinas a partir dessa utilização. Então, tudo isso dito, e o convite ao cordel feito, eu queria deixar, a gente fez um chamado para que vocês estivessem aqui me ouvindo hoje, e lá dizia que se você fizer isso, você nunca vão faltar ideias para você escrever. Então, eu vou precisar deixar uma tarefa com vocês, para que vocês façam, e chamo vocês para virem no próximo momento, já com essa tarefa pronta, para que a gente possa avançar e dar mais um passo no caminho da literatura. Tá bom? Então, antes de passar a tarefa, eu preciso fazer uma
uma reflexão de que nós, não esqueçam, tá? Nós estamos na sociedade do ter, não do ser. Então, provavelmente, vocês não vão ser estimulados pela família de vocês, pelos amigos mais próximos, a serem escritores e escritoras. A serem pessoas que apostem no caminho da cultura, apostem no caminho da literatura. Isso provavelmente não vai acontecer. Pode ser que aconteça, né? Agora você vai ser uma exceção e espero que você seja, porque é muito bacana quando a gente toma uma decisão, que é uma decisão do fundo do nosso coração, realmente representa a nossa essência e as pessoas que a gente ama apoiam aquilo, vão junto com a gente. Então, espero que você seja essa exceção, mas a absoluta maioria das pessoas que está assistindo, que agora na live ou depois no YouTube, depois no canal do Facebook, não tá dentro dessa galera aí que é apoiada nessa sua decisão. Então, além de você ter que resistir a essa falta de apoio, você precisa apostar em você. Se não for você apostar em você, ninguém vai apostar. E quando eu digo apostar, na verdade eu quero dizer investir em você. Mas como eu tô falando para você se convencer, eu preciso falar como se fosse você pensando, né? Aposte em você, cara. Aposta na sua capacidade de ser escritor, de ser escritora. Se você não apostar, ninguém vai poder fazer isso por você. A gente pode passar por aqui, e eu vou passar por aqui, eu vou insistir nisso, todas as técnicas necessárias para você superar esses obstáculos aí no seu caminho para ser escritor ou escritora. A gente vai passar todos os obstáculos que possam vir a surgir. Se a gente não falar de algum que acontece na sua vida, coloca nos comentários, né? Faz essa ressalva para que a gente possa trabalhar esse tema também. Mas se você não investir em você, ninguém vai poder fazer isso. Isso é a única coisa que você precisa fazer sozinho, sozinha, é investir nas suas ideias. Então, para que você faça isso, investir nas ideias, a primeira coisa é acreditar nas suas ideias, acreditar no potencial das suas ideias de se tornarem literatura. E lembrem-se do exemplo da Marguerite Duras. Ela escreveu notas sobre o momento que ela estava vivendo. Depois aquilo tomou fisionomia de livro, não a partir de iniciativa dela, mas de outras pessoas que descobriram essas notas em alguma gaveta esquecida e se tornou um livro renomado internacionalmente. Agora eu estou aqui às 8h30 da noite, no sertão do Pajeú, falando para vocês sobre esse livro dessa mulher que escreveu isso lá na França. E isso eram só notas sobre a vida dela. Então, aposte nas suas notas, aposte nas suas ideias esquecidas, guardadas. Rememore as coisas que você não colocou no papel e coloque agora no papel, porque essas ideias, elas se transformam em alta literatura quando alguém aposta nelas como literatura. Tá certo? Então, a tarefa que eu preciso deixar para vocês, para que a gente possa caminhar em frente, encaminhar vocês no caminho da tomada de decisão para se tornarem escritores e escritoras, é o seguinte: até a próxima live, que vai ser domingo, nesse mesmo horário, às 8 da noite, eu quero que vocês recolham esses papéis que estão nas gavetas, que vocês recolham esses trechos de memória que estão aí guardados e que ainda não foram parar no papel, coloquem no papel. E queria que vocês recolhessem pelo menos 10 páginas de escritos seus. E essas páginas podem estar escritas apenas uma linha. Tá? Elas podem trazer apenas uma linha que rememora algum acontecimento da vida de vocês, que fala sobre a resenha de um livro que vocês leram, que retrata um trecho de filme que vocês viram, uma impressão, sabe, alguma coisa que marcou a vida de vocês ou que trouxe vocês presentes para determinado momento, para determinada ideia, e que vocês tenham pelo menos 10 páginas com esses registros. E eu queria que vocês assim, acreditassem muito que essa tarefa vale a pena, porque a partir dessas ideias, desses pequenos relatos, desses pequenos registros, eu garanto que vocês podem construir toda uma obra. E digo isso porque a partir de pequenos relatos e pequenos registros, grandes escritores e escritoras da nossa história literária e da nossa pequena experiência, eu tenho só 28 anos, mas da nossa pequena experiência com literatura aqui no Sertão do Pajeú, isso realmente dá certo. Apostar nas próprias ideias é o primeiro passo, e é daí que a gente vai passar para a próxima live, onde vamos pegar, recolher essas notas de cada um de vocês e começar a transformar isso em literatura.
Então eu queria passar para vocês essas reflexões sobre a importância de acreditar nas próprias ideias, de ficar presente para o fato de que isso é o início da literatura ou já é a própria literatura, que vocês não sejam tão cruéis com os relatos de vocês, cobrando que isso se pareça com determinado romance, se pareça com determinado estilo de alguém, estilo de contar. Não é por aí que a literatura acontece, ela acontece quando a gente investe nas nossas ideias, acredita nas nossas ideias e, de fato, caminha em frente, dá passos em frente enormes no simples acreditar. Então, acreditem nas ideias de vocês, recolham esse conhecimento que está guardado, que está dentro da gaveta, da memória ou do quarto de vocês, pelo menos 10 páginas, como eu falei. E cada página, repito, pode ter apenas uma frase, algum relato de memória, alguma coisa que marcou vocês, e daí a gente vai na próxima live começar a transformar isso em literatura. Então eu lembro que a gente tem um curso online, se você já passou por essas fases que a gente está conversando aqui, se você já está mais adiantado ou mais adiantado e já quer começar a produzir literatura agora, a gente tem um curso online que a gente vai deixar na bio aqui do meu perfil aqui no Instagram, que convido vocês a seguirem para acompanhar a nossa jornada aqui, nossa série de lives. Então a gente vai deixar lá o link para vocês poderem ter acesso a esse curso online que ensina você a escrever o seu cordel em 40 dias, né? Que na verdade também são 40 horas, porque a ideia é que seja 1 hora por dia. Então se você tem 40 horas, 1 hora por dia ou as 40 horas seguidas para escrever o cordel, eu convido vocês já a participarem desse curso e se tornarem já cordelistas e darem esse primeiro passo no sentido da publicação das suas ideias. Mas se você ainda não chegou no momento de já escrever e publicar o seu cordel, então segue assistindo aqui as nossas lives, segue encaminhando a sua vida no sentido da literatura, superando um obstáculo a cada dia, a cada live, a cada momento nosso, a cada encontro, e pode ficar tranquilo e tranquila que o caminho da literatura, ele é um caminho que dá certo quando a gente investe nas nossas ideias. Então, essa é a chamada dessa nossa live de hoje. Garanto para vocês que é uma alegria para a gente estar fazendo essa série aqui com cada um e cada uma de vocês. Acompanhem, reforço o chamado, sigam o Instagram, né, @queiroz.tainara. Inscrevam-se no canal Tainara Queiroz. A gente tem uma página no Facebook também com o mesmo nome, Tainara Queiroz, e a gente sempre, em cada um desses canais, posta 2 lives por semana, onde a gente vai a cada live dar um passo que supera um obstáculo no caminho de se tornar escritor ou escritora, ou, como eu disse, se tornar um professor ou uma professora de impacto na sala de aula através da literatura. Então, gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, e não esqueçam, o difícil é sentar para escrever. Então, antes de sentar para escrever, recolha suas ideias para que você esteja, ao sentar-se para escrever, esteja num território confortável, num território de memória, num território de encontro consigo mesmo, e você não queira levantar tão cedo, a menos que você já tenha concluído a escrita da sua obra. Então, a gente vai fazer essa série de lives, e confesso para vocês que o nosso objetivo com essa série de lives é contribuir com a construção de uma nova rede de escritores e escritoras que narrem a nossa época e possam interferir justamente na construção de uma época mais justa, mais digna, porque nós acreditamos que a arte é um fator transformador. Ela não participa de uma forma neutra da realidade, mas sim transforma a realidade, absorve a realidade e se incorpora a essa realidade. Então, caso vocês sintam de fato o chamado da literatura, caso vocês acreditem que é possível transformar a realidade, vocês estão no caminho certo e no lugar certo, porque a gente tem esse objetivo e temos formado e ajudado a formar escritores e escritoras que também têm esse objetivo. O nosso curso de literatura de cordel já formou escritores e escritoras com crianças de 1º a 5º ano, como também já formou professores
cordelistas, escritores com cordel lançado, né, com sua obra já iniciada, e agora está no mundo, correndo, sendo vendida, e inclusive é uma coisa que eu queria terminar falando, o cordel ele não somente pode transformar a realidade, como lhe transformar em um escritor e escritora que venceu todos os obstáculos da literatura e chegou a esse marco na vida, né, que é assumir-se como escritor e escritora, como também pode rentabilizar, né? Você pode pegar o produto do seu trabalho e, de fato, inclusive, ganhar a vida dessa forma, né? A gente lembra que a literatura não é apenas um hobby, né? E pode ser para quem quiser, mas a literatura, ela é um trabalho, né? A cultura, a arte, ela é um trabalho. Então, se você quer tomar para si a tarefa de narrar a nossa época, interferir na construção da nossa época, transformar a nossa época e, de fato, ser um escritor e uma escritora de impacto na sociedade, você está no lugar certo. Esse é um convite que a gente faz. E então, passo essa tarefa para vocês, recolham esses escritos que estão guardados na memória, esses escritos que estão guardados na gaveta, coloquem aí em algumas páginas e voltem para a próxima live com esses escritos para que a gente possa aprofundar o caminho de vocês no sentido da literatura. Lembro que a nossa próxima live é no domingo, agora, depois de amanhã, às 8 da noite, aqui no canal. Sigam aí o canal, se inscrevam no canal do YouTube, Tainara Queiroz, e também no Facebook, Tainara Queiroz, e vamos juntos e juntas no caminho da literatura. Tornar-se escritor e escritora é uma das tarefas, não somente da juventude, mas de todas as gerações da nossa época, para que a gente possa transformar e encaminhar o nosso país no sentido de uma realidade mais digna, mais justa, onde caibam todos e todas. Então é isso, muito obrigada pela presença, foi um prazer estar com vocês hoje e a gente se vê no domingo. Até lá!